Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Vou fazer uma revisão aqui agora sobre potências, tá bom? Então vamos aqui dar uma olhada no que a gente tem sobre potências, tá? Primeiro as nossas propriedades, a gente tem... Antes disso daqui, pessoal, o essencial, né? Se a gente tiver qualquer coisa, qualquer número elevado a zero, vai dar 1, tá bom? Então essa daqui é a primeira e a mais importante, tá? Se você tiver 1 milhão, 12 milhões, 123 milhões, 1230 elevado a zero, isso aqui vai ser o que? 1, tá bom? Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. E tem uma outra coisa importante também, que vale a gente lembrar aqui. Se eu tiver qualquer coisa, eu acho que está escrito ali embaixo que eu botei, mas se eu tiver qualquer coisa elevada a um expoente negativo, deixa eu ver se o que eu tenho aqui. Eu já tenho. Então o que eu tenho aqui eu não vou ficar repetindo, vou chegar aqui no conteúdo e vou explicar para vocês. Então vamos lá. Primeiro, se eu tenho base igual, tá bom? O A aqui ficou minúsculo, mas poderia ser maiúsculo, que tanto faz também. O importante é que é A. Se eu substituir o A por 5, por exemplo, ficou aqui, ó, 5 e 5, tá bom? Se eu substituir o A por 5, vou ter bases iguais. Quando eu tenho bases iguais e estou multiplicando, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, tá bom? Repetir a base, 5. E vou somar os expoentes. O expoente é o pequenininho, tá bom? Então vai ficar 5 elevado a 5 mais 2, tá bom? M mais N, ó. É isso que ele está falando aqui, tá bom? Então a gente fica com 5 elevado a 7. Quociente de potência de mesma base. Então, repetindo, eu tenho a base igual a. Então vou botar 12 no lugar do A, vou ficar com 12 e 12. Dividido por... Aí aqui que eu vou mudar o valor. Vou botar 8 para o M e vou botar menos 2 para o N, tá certo? Menos 2 para o N. Então, vamos lá. Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Não é menos N, mais o N aqui eu botei menos 2. Então vai ficar 12 menos 2, tá bom? Então menos com menos vai dar mais, aqui ó, menos com menos vai dar mais, então eu fico com 12 elevado a 10, tá certo? Tranquilinho, gente? Então vamos lá. Se você encontrar qualquer dúvida ou eu falar qualquer coisa em desacordo aqui com o conteúdo, com o que você já tem aprendido, você marca aí no tempo. Fala, professor, não entendi aqui, eu acho que você se confundiu, tá bom? Por isso que eu vou dando umas pausazinhas. Potência de uma potência, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Porque gera uma confusãozinha. Quando eu tenho aqui o A, vamos dizer o 3, elevado a 1 meio, e aqui fora, tudo isso aqui, ó, o A elevado a 1 meio elevado a 2 quintos, o que eu vou fazer? Pego a base e multiplico o que está dentro pelo que está fora, ou o que está fora pelo que está dentro. Vou multiplicar um expoente pelo outro, tá bom? O M vezes o N. Então eu fico com 1,5 vezes 2,5. Não, 1,5 não, 1 meio vezes 2 quintos, tá certo? Então vai ser 1 vezes 2 na parte de cima, vou ficar com 2. 2 vezes 5 na parte de baixo, vou ficar com 10. Então dá para dividir por 2, é a mesma coisa que 1 quinto, tá bom? Então vou ficar com 3 elevado a 1 quinto, ó, perfeito. Por que eu falei que isso aqui é importante? Porque muitas vezes a gente tem, ó, vou botar um outro valor aqui, deixa eu ver, vou botar um 4 elevado a 2 elevado a 3. Quanto dá isso, pessoal? Aqui ficou um valor muito absurdo, eu vou botar 2 mesmo, tá? 2 elevado a 2 elevado a 3. Quanto dá isso daqui? Muitos aqui vão falar que é a mesma coisa que 2 elevado a 6, porque vai ser 2 vezes 3, mas não é. Quando tiver assim, galera, esse expoente está sendo elevado a outro expoente, tá bom? Então aqui não é o 2 elevado a 6. Aqui vai ser o 2 elevado a 8. Por quê, professor? Muitos vão fazer assim, ó, de forma errada. É a mesma coisa que 4 elevado a 3, né, professor? Não, isso aqui está errado. Você não tem que fazer primeiro a potência? Então o 2 aqui, ó, ele está elevado a 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? O 2 está elevado a 3, então vai dar quanto? 2 elevado a 8. Tá certo, gente?
Tranquilo? Então cuidado para não se confundir nisso daí. Se tiver o parênteses, não. Se tiver o parênteses aqui, é a mesma coisa que 2 elevado a 6, né? 2 vezes 3, que seria a mesma coisa aqui, ó. Mas não é. Nesse caso aqui, o certo seria 2 elevado a 8. Potência de produto e potência de quociente. Bem tranquilo. O que está fora vai para dentro, tá, gente? Pensa assim. E não vale para soma. Vocês estão vendo que aqui a gente não está usando soma. A gente está usando divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação. Então não dá bobeira. Se tiver um mais aqui, ó, vai ser, por exemplo, um produto notável, né? Se eu tenho A mais B ao quadrado, então eu tenho a soma, o quadrado da soma de dois termos, tá? Então aí a gente começa a trabalhar em produtos notáveis. A gente vai fazer fatoração e tal, mas não é o caso aqui. Aqui a gente tem, ó, bem simples. Sempre que a gente tiver multiplicação e divisão, base diferente, mas eles estão elevados ao mesmo valor, você vai pegar esse valor e botar para dentro. Então eu fico com A elevado a N e B elevado a N também. Vamos dizer que o A vale 4 e o B vale 3. Ó. O A vale 4, o B vale 3 e o meu N vale menos 2, para dar uma complicadinha aí. Então eu fico com 4 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. Tá bom? Aqui sim a gente vai ter que manipular, porque a gente está multiplicando, então esse daqui ficaria 1 sobre 4 elevado a 2 e 1 sobre 3 elevado a 2, tá? Tá aqui embaixo, a gente vai ver isso em breve, tá bom? Quando eu elevo a n, eu faço o inverso dele e boto positivo. Então vamos lá agora para a divisão. É a mesma coisa, o que está fora vai para dentro, então vou ficar com a elevado a n dividido por b elevado a n. Vamos dizer que o a vale 5 e o b vale 4, e o meu n vale 3. Então, ó, a valeu 5, b valeu 4 e o meu n vale 3. Tá bom? Só substituir, como se fosse um programa, né? Então, vou fazer esse 3 ficar em cima do 5 e esse 3 ficar em cima do 4. Eu tenho 5 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. Tranquilo, gente? Então, ó, aqui eu botei mais alguns exemplos. Quando a gente tem a multiplicação, ó, de mesma base, botei com valor um pouco menor. Então a gente fica com 2 ao quadrado, 4. 2 elevado ao cubo dá 8. 4 vezes 8 vai dar o quê? 32, né? Então tá aqui, ó. O que a gente faz? Quando a gente tem um negócio muito alto assim, um valor muito alto, por exemplo, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 27, você não vai fazer essas contas. Você não vai fazer 2 elevado a 27 para botar aqui embaixo, para multiplicar e achar a resposta. O que você faz? Geralmente o examinador ele quer que você aplique alguma propriedade de potência. Então você faz aqui a potência, você faz a outra e lá na frente você vai ver que geralmente você consegue simplificar um monte deles, cortando de cima com de baixo, tá bom? E tudo isso a gente pratica aí com exercícios. Quando a gente tem aqui a divisão, mesma coisa, a gente mantém, ó, o que a gente fez aqui, tá? Esse é esse daqui e esse daqui é esse exemplo. A gente mantém a base e subtrai os expoentes, então vai ser 8 menos 6, ó. 8 menos 6. Bateu divisão, a base é igual, subtrai. Multiplicação, a base é igual, soma, tá bom? Multiplicação, ó, você ajeita aqui o x e ele vira um mais. Divisão, você tira os dois pontinhos, ele vira o menos. Acabou, não tem como errar, hein? 12 elevado a 2 é a mesma coisa que 12 vezes 12, que é 144. Uma potência elevada a outra potência é esse daqui, ó. Só que aqui também de forma bem mais simples, tá bom? Então 3 elevado a 2 elevado a 3. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, só que com 3. Então aqui vai ser 3 elevado a 6. Agora, se não tivesse o parênteses, seria 3 elevado a 8, tá bom? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 3 elevado a 6, 729. Tranquilinho, né, pessoal? Agora que é muito importante, quando a gente está elevando a um número negativo. Quando a gente eleva, deixa eu botar aqui para vocês, a um número negativo, a gente vai inverter, tá bom? Se eu tenho 5 elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que, vou botar 5 elevado a menos 2. Deixa eu pegar um exemplo aqui de cima, né, que eu usei.
aqui, ó, 4 e 3. 4 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Então, 4 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Foi isso? 4 elevado a menos 2, 3. Isso. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou inverter, tá bom? Vou ficar com 1 sobre 4. Olha aqui, ó. 1 sobre 4 elevado a 2. Tá certo? Ele fica o quê? Positivo, tá bom? Vou botar igualzinho, tá ali, ó. 1 sobre 3 elevado a 2. Tranquilo, pessoal? Ó, bem simples, né? Então a gente fica com 1 sobre 16 vezes 1 sobre 9. E aí a gente consegue chegar à resposta. Agora aqui, ó, um exemplo com fração, tá bom? Por que com fração? Aqui é menos 2. Tá ruim de visualizar, mas é menos 2. Esse menos 2, a gente aprendeu que está em cima desse e desse, tá bom? Quando a gente divide, quando a gente tem uma divisão, por exemplo, 1 dividido por 3 elevado ao quadrado, esse 2 não vai para cima do A e não vai para cima do B? A gente aprendeu isso aqui em cima. Olha aqui, ó. Esse 2 vai para cima do A e vai para cima do B. A gente acabou de aprender isso. Então, aqui é a mesma coisa. Esse 2 vai para cima do 1 e vai para cima do 3. Tá bom? Então, o que a gente fez aqui, ó. Esse menos 2 está em cima do 1 e está em cima do 3. Como ele está aqui, o que a gente pode fazer? É só botar ele positivo e inverter. O que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima. Tá bom? A gente trocou essas posições. E aí a gente fica com 9 dividido por 1, que é igual a 9. Aqui embaixo, 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3, eu vou pegar, botar 1 em cima dele, inverter ele, então fica 1 quarto menos 3. O que ele está fazendo aqui? Ele só está mostrando para vocês 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto, 3 vezes, tá bom? Que na verdade é a mesma coisa que 1 quarto vezes o 3 aqui, ó, 3 positivo. Porque o 1 vai dar 1, né? Então, a gente fica com 1 sobre 64. Por que 64? Porque 4 ao cubo dá 64. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aqui mais ou menos as propriedades? Então, quando a gente tem um número elevado a zero, vai dar 1. Quando a gente tem multiplicação de base igual, a gente mantém a base e soma os expoentes. Quando a gente tem divisão de base igual, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Quando a gente tem uma base diferente, mas um expoente igual, é a mesma coisa que a gente fazer esse expoente em cima de cada uma dessas bases, tá bom? Eu tenho aqui, ó, bases diferentes, mas o mesmo expoente. Quando eu tiver uma divisão, também vale a mesma coisa. Se eu estou com uma divisão e o expoente aqui, ó, é igual para os dois, então eu posso botar e separar eles. Isso daqui é útil para quê, professor? Isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 0,36. Tá bom? Quando eu tenho isso daqui, professor, como é que eu resolvo? Você pode fazer assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 36 sobre 100, não é? Presta bem atenção, vem comigo. 36 dividido por 100 não dá 0,36? Então isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui, ó, virou isso. E aqui eu não estou dividindo os dois, não estou dividindo de cima e de baixo, não estou fazendo a raiz quadrada dos dois. Então, se eu estou fazendo a raiz quadrada dos dois, vocês vão ver que essa propriedade é muito útil lá nos radicais. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de quanto? De 100, tá bom? Então, quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Então, a gente vai ficar com o quê? A raiz quadrada de 0,36 é a mesma coisa que 0,6. Fim de papo. Tranquilo, gente? Então, é muito importante essas propriedades de que a gente tem bases diferentes, mas o mesmo expoente. Tá? Aqui, aquela que a gente aprendeu sobre quando está com expoente negativo, né, a gente inverte.
Aqui ele não botou o n nos dois porque 1 vai dar 1, né? 1 vezes 1 vezes 1, tanto faz aqui qual é o valor do expoente. Podia ser 100, podia ser 1000, que é dar 1 na parte de cima, sempre que ele estiver sozinho. E quando a gente tem aqui potência de potência, né? A gente tem uma potência e essa potência sendo elevada a outra. Então é só a gente pegar, repetir a base e multiplicar uma potência pela outra, tá bom? E por fim, quando a gente tem, isso daqui eu vou passar no próximo vídeo, que para não ficar muito longo, vai ser mais a parte dos radicais. Quando a gente tem a raiz quadrada enésima de a elevado a m, é a mesma coisa que a gente pegar o a e elevar ele a uma fração. Como é que eu monto essa fração? Pensa assim, ó, aqui está o Sol, tá bom? Olha que Sol bonito. Grava isso. Quem está na sombra vai para o Sol. Então esse aqui está no Sol, esse N, não está? Então ele vai vir para a sombra, vai ficar aqui escondido aqui embaixo. Esse M aqui que estava na sombra, ele vai para o Sol. Então ele vai para a parte de cima. Certo, pessoal? Fica bem fácil de gravar assim. Isso aqui também é muito importante. Quem está na sombra vai para o Sol, fica bem simples. Se você tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevado a 4, isso aqui é a mesma coisa que a raiz que 2 elevado ao quê? Como é que eu monto essa fração? Então quem está na sombra vai para o Sol, o 4 vai para cima e esse 2 aqui ó, vai para baixo. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Olha aí, várias formas da gente trabalhar potências e raízes, tá bom? São assuntos bem relacionados, são operações inversas, né? Operações contrárias, serve para a gente fazer prova real. Então é muito importante a gente estar trabalhando isso daqui. Quem tiver dúvida, pessoal, sobre alguma dessas propriedades ou tiver com dificuldade para relembrar, fala aí nos comentários em algum momento aí que você se perdeu no vídeo ou que você não entendeu a explicação, tá certo? Que eu vou ajudar você aí. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.